Boa noite, jovens. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Muito bom estarmos aqui mais uma vez com a nossa Unijovem. Hoje é um dia de encerramento aqui de uma série que a gente vem abordando desde o início do ano. Então, eu peço que vocês abaixem suas cabeças. Vamos pedir para o Senhor nos guiar nesse dia mais uma vez. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na Unijovem, meu Pai. Peço a Ti que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha estar aqui com cada um de nós, nos abençoando. Peço que esse momento seja de união, meu Pai, seja de comunhão. Eu peço que o Senhor esteja aqui conosco, sempre nos abençoando e abençoando cada irmão que está assistindo através da live. E desde já, eu te agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias lá em Tiago. Está bem no finalzinho da Bíblia, tá? Tiago, capítulo 1, versículos do 2 até o 6. Vou esperar um pouquinho para que vocês consigam achar. Tiago, capítulo 1, versículos do 2 até o 6. Amém? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, queridos jovens, a gente vê que nesses versículos a gente pode entender claramente que, independente das circunstâncias, nós devemos manter a nossa fé em Cristo. Em momentos difíceis como esses que a gente vem passando, nós devemos redobrar nossas orações, nossas súplicas e crer de todo o nosso coração que dias melhores virão. E que Deus não nos abandona. Ele está no controle de todas as coisas. Pois assim está escrito no livro de Tiago, né? Que a nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejamos maduros, né? E íntegros, sem que nos falte coisa alguma. E como é bom a gente ouvir isso, né? Que a gente tendo fé, que Deus vai estar sempre no controle, agindo em todas as áreas das nossas vidas. Melhor ainda é poder viver isso. Não só a gente ler e ficar nisso, né? A gente precisa viver isso. E como que a gente pode viver isso e desfrutar da boa e perfeita vontade de Deus? A gente precisa estar em comunhão com Deus e com os irmãos. A gente precisa buscar aprofundar e entender a palavra de Deus. A gente precisa orar, praticar a palavra e buscar a santidade. E vocês não estão sozinhos nessas. A gente pode fazer tudo isso junto. Amém? Bom, agora a gente vai reservar esse momento de oração, uma oração de intercessão, como a gente faz todos os fins de semana. Aí vocês, aí no cantinho de vocês, vão fazer os seus pedidos, vão estar entregando os seus pedidos a Deus. E eu chamo o Rafael para estar vindo aqui orar para a gente. Vocês façam os seus pedidos e creem, né? Creem de todo o coração que Deus vai estar intercedendo e fazendo o melhor pela vida de cada um de vocês. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia podermos estar na Tua presença, Pai. Obrigado por mais um dia sermos Teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nesse momento tão difícil, nesse momento de pandemia, Pai, em que nós já estamos 1 ano, Senhor, sem poder ter a igreja cheia, sem poder abraçar alguns dos nossos amigos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha sobre cada um que está assistindo essa Unijovem agora, Pai. Que o Senhor veja com bons olhos os pedidos de cada um, Pai. Muitas pessoas estão passando dificuldade, muitas pessoas com ansiedade em suas casas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente tenha um entendimento de que nada sai do seu controle, Pai. Nada nunca saiu e nunca sairá do seu controle, Pai. E que, entendendo isso, a gente possa ter fé em Ti, Deus. A gente possa ter essa fé, Senhor,
Essa fé, Senhor, que não vai se abalar com pequenas coisas, não vai se abalar com qualquer dificuldade que venha, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa entregar a nossa vida a Ti, Pai, entregar nossos sonhos, nossos desejos, nossos planos nas Tuas mãos, Deus, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. E o Senhor reina para sempre, sempre reinou, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, coloque a Tua paz, a paz de Espírito do Senhor em nossos corações, Deus, para que a gente possa ter calma e perseverar na Tua palavra, Pai. Tira a aflição, Senhor, tira a ansiedade do nosso coração, Pai, que a gente possa, Senhor, crer em Ti, entregar tudo a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, venha sobre cada pessoa que está assistindo essa Unijovem agora, interceda pelos pedidos deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? A gente vai fazer mais uma leitura bíblica, vai ser coisa rápida. Peço que vocês abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 5, versículos do 1 até o 5. Romanos, capítulo 5, versículos do 1 até o 5. Amém? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pois nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então, irmãos, sem mais delongas, que nós possamos estar cada vez mais firmados na fé que produz esperança, esperança essa que nunca nos decepciona. E hoje é um dia de encerramento, né? Fechamento da série. Ano novo, mas os desafios continuam os mesmos. E quais os desafios que foram já falados aqui desde o início do ano até agora? Permanecer na palavra, perseverar em oração, desenvolver uma comunhão saudável e buscar a santidade. Então, para esse fechamento, nós preparamos um vídeo de review, que vai estar falando desses 4 tópicos que já foram abordados aqui. Então, podem estar soltando aí e vocês vão acompanhar. Espero que vocês gostem. E aí, galera, boa noite. Que bom, né, estar aqui com você novamente, mais um sábado. Né, e nesse sábado nós vamos estar comentando com você de tudo aquilo que nós vimos ao longo desses primeiros sábados deste ano de 2021, onde nós trabalhamos uma série de mensagens, né, ano novo, mas os desafios continuam os mesmos. Eu, no caso, fiz a primeira mensagem lá no dia 30 de janeiro, quando a gente esteve falando sobre o desafio de permanecer na palavra. O texto que eu trabalhei naquela ocasião é o texto lá de 2 Timóteo 3, dos versículos 14 a 17, que diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Então nós viemos abordando um pouquinho dessa importância que Paulo deixa bem relatado aqui para o seu discípulo Timóteo, né? A importância das Sagradas Escrituras, o como que ela impacta na nossa vida diária, né? De comunhão com Deus. E aí nós viemos falando sim, justamente desse desafio de ter essa prioridade ao longo de todo esse ano de 2021. Né? Quando nós nos vemos totalmente impactados, né, por toda essa situação que estamos vivendo, né, o nosso refúgio, a nossa vontade tem que ser cada vez maior de estar na presença do Senhor.
E uma dessas formas é através da palavra de Deus, né? E é por isso que esse desafio, né, ele é um desafio constante, né? Então, se motive a esse ano a ler a palavra de Deus, a buscar mais intimidade no Senhor, né? Nós abordamos algumas questões como como que se fundamentou todo esse contexto aqui que Paulo deixou para o jovem Timóteo, né? Que ele fala da inspiração da palavra de Deus, que é, né, através de Deus, que ela foi, né, a sua origem, o seu surgimento, a utilidade dela, né, o texto aqui aborda isso também, que ela é apta para ensinar, para repreender, corrigir e educar na justiça, e principalmente qual o propósito, né, o que caracteriza isso? O objetivo da palavra é nos tornar homens aptos, né? Pessoas aptas, né? Homens e mulheres cada vez mais parecidos com Cristo, aptos para exercer aquilo que está na palavra de Deus, né? E isso é fundamental na nossa caminhada cristã. E esse é o desafio nosso, né? Que a gente possa cada vez mais ler, intensificar a nossa intimidade com o Senhor na palavra dele, praticando, né? Nós vamos, a partir desse momento, a partir do momento que a gente pratica aquilo que a gente lê e aprende na palavra de Deus, nós vamos estar nos tornando Bíblias, né, abertas para a sociedade, para o seu amigo. Às vezes o seu amigo, a Bíblia que ele vai conhecer é a sua vida, é o seu exemplo, né? Então, faça a diferença. Tenha mais intimidade com a palavra de Deus. Busque isso intensamente, né? E por fim, a gente conclui que a Bíblia ela tem origem em Deus, né? Ela é extremamente útil para o nosso conhecimento e correção e o propósito de sempre nos caracterizar para a perfeição da obra de Deus, né? Esse é o nosso desafio, esse é o meu desafio, o seu desafio, e esse ano de 2021 tem que ser um ano diferente, um ano quando nós vamos intensificar ainda mais a nossa comunhão com o Senhor na palavra dele, né? E esse é o meu desafio para você nessa noite, que você continue e permaneça firme nessa caminhada. Amém? Deus abençoe a todos aí. Um abraço. Fica com Deus. Boa noite, galera. Boa noite a todos. O ano é novo, mas os desafios continuam. Mês passado tivemos falando sobre esse tema e eu estive com vocês falando sobre o desafio da oração. E nós usamos o texto lá de 1 Tessalonicenses 5,17, que é um texto conhecido, onde ele diz: orai sem cessar. Então nós entendemos essa necessidade, aonde todos nós, como igreja e como servos de Deus, devemos ter a vida de oração em todo momento. E nós tivemos 3 pontos principais, aonde nós falamos sobre, o primeiro ponto, sobre tempo, e o tempo é algo muito importante na vida de todos, sendo vocês ainda jovens, adolescentes, tem muitos compromissos também, mas nós destacamos que esse tempo de oração que você deve ter com Deus é importante para a sua vida. O segundo ponto, nós falamos sobre a alegria. Não é algo imposto, algo que deve ser obrigatório, mas é algo que deve ser de prazer e alegria em você orar a Deus. Então, esse sentimento que deve envolver o seu coração quando o salmista, nós vamos esse próprio texto, ele diz: alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Deve ser também um prazer e alegria na vida de todos nós, que nós precisamos ter esse sentimento quando nós entrarmos na presença de Deus. É algo que Deus também vai notar, não por religiosidade, não por você ser obrigado a ter uma vida de oração, mas sim com prazer e alegria. E o terceiro ponto, nós destacamos sobre o relacionamento com Deus. E a oração cria um relacionamento. Então essa intimidade sua, mesmo ainda jovem, adolescente, é importante você criar já esse hábito e essa grande bênção que nós temos quando nós temos um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, e isso é feito através da oração. E aí nós lançamos um desafio, para que todos pudessem desenvolver essa vida de oração, ter tempo, ter alegria e criar um relacionamento. E o desafio continua. Se você ainda não conseguiu
É momento de você relembrar, trago aqui para você lembrar nessa noite essa mensagem, para que você se sinta desafiado novamente a impulsionar, a buscar uma vida de oração pessoal com Deus. Do mais, galera, Deus abençoe, Deus proteja a todos e vamos estar sempre em oração, muito mais agora nesse tempo do qual exige da igreja um posicionamento de intercessores. Quero desafiar os jovens e adolescentes também que possam continuar intercedendo a Deus pela igreja, pelas famílias, por essa questão da pandemia. Que Deus abençoe a todos. E num tempo mais breve possível, dependendo da vontade do Senhor, nós vamos estar novamente junto com vocês e com grandes desafios pela frente, mas nós somos mais que vencedores e vamos vencer em Cristo Jesus. Um abraço, galera. Deus abençoe a todos. Amém. Pessoal, o ano é novo, mas os desafios continuam o mesmo. É isso que a gente tem trabalhado na Unijovem, isso que a gente trabalhou na volta agora do ano de 2021. E hoje eu vou fazer uma breve reflexão do que a gente aprendeu no dia que eu tive a oportunidade de estar pregando a mensagem do Senhor com vocês. O dia que eu preguei, a gente conversou sobre um grande desafio, que é o desafio de desenvolver uma comunhão sadia, uma comunhão saudável. O texto que a gente trabalhou foi Colossenses 3, do 11 ao 17, que eu vou estar lendo aqui. Nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeu, circuncisos e incircuncisos, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graça por meio dele, graças a Deus Pai. Amém? Esse é o texto que a gente trabalhou, é um texto onde o apóstolo Paulo fala ali com aquela igreja de Colossos importantes características para que eles tivessem uma comunhão conforme a vontade de Deus, conforme os ensinamentos de Cristo, conforme as orientações apostólicas. E a gente vê que esses ensinamentos que foram dados naquela época ainda são muito úteis para o dia de hoje. A gente vê aqui eles alertando que já não há diferença no povo de Deus a partir do momento que temos Cristo, a partir do momento que adentramos a essa família. Então eu levantei aqui um tópico falando que na comunhão da igreja não há preconceito, não há espaço para racismo, para qualquer divisão. Somos todos membros da mesma família, o mesmo povo de Deus. Isso é um ensinamento que o apóstolo Paulo fala que é importantíssimo para os dias de hoje. A gente vê também que ele fala da gente se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Frutos que vêm do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Frutos dessa transformação que Deus causa em nossa vida. Então é importante que a gente deixe que esses frutos do Espírito sejam evidenciados nos nossos relacionamentos, que a gente possa aplicar isso aos nossos relacionamentos na igreja do Senhor. A gente vê também aqui Paulo alertando que a gente deve ter sempre o perdão para com o próximo. Ele fala que a gente deve perdoar as queixas que tivermos
em relação aos outros. E nos lembra que o Senhor nos perdoou. Então a gente foi perdoado por meio do que Cristo fez por nós. O Senhor lançou perdão sobre todos os pecados nossos. Então a gente tem também que perdoar o próximo. A gente tem que ter consciência que Deus nos perdoou de tanta coisa. E a gente deve lançar perdão para as pessoas, não ficar remoendo. Se a pessoa falhou com você, lembra que você falhou várias vezes com Deus. E Deus mesmo assim te perdoou. Paulo também enfatiza aqui que a gente deve se revestir de um elo perfeito, que é o amor que a gente aprende com o próprio Deus, que a gente aprende com Cristo. Um amor que é capaz de entregar a própria vida em favor de nós. Isso foi o que Cristo mostrou para nós. E é isso que a gente deve viver como igreja. Paulo também indica aquela igreja, a igreja de Colosso, que a paz de Cristo deve ser o juiz. A gente é convidado a viver em paz. A gente não é um povo de briga, de discussão. A gente não é um povo que vive debaixo da desarmonia. A gente é convidado a viver em harmonia, como um corpo bem ligado. E isso está fundamentado nessa paz que Deus quer que exista na sua igreja. E por fim, Paulo fala algo importantíssimo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem-se, aconselhem-se, ou seja, uma comunhão sadia, aquela pautada na palavra, onde a gente vive, a gente estuda e vive aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. A gente vive isso, a gente prega isso, a gente troca informações sobre isso. A gente tem uma amizade que tem como fundamento a palavra de Deus. Que a gente possa desenvolver uma comunhão sadia. Esse é o nosso desafio para o ano de 2021, 2022, 2023, até o final da nossa vida, dia após dia, se aperfeiçoar, buscando ter uma comunhão cada vez mais saudável na igreja de Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Ei pessoal, nossa série de mensagens "O ano é novo, mas os desafios continuam os mesmos" acabou. E nós falamos sobre vários desafios, dentre eles permanecer na palavra, perseverar em oração, desenvolver uma comunhão saudável e por fim nós falamos sobre santidade. Esse assunto, quando nós ouvimos santidade, nós falamos santo. Santo? Ninguém é santo. Quem é santo? As Escrituras nos dizem que Deus é santo. E esse é o nosso padrão de santidade, o nosso Senhor. E a primeira coisa que nós ressaltamos, por que é um desafio a busca pela santidade? Gente, porque não é uma tarefa muito fácil. Pelo contrário, é uma tarefa árdua, difícil e diária. É constante. E a santificação é coisa de crente. Crente que entendeu qual é a vontade de Deus e tem prazer em agradar o Senhor, né? É um desafio porque não é apenas aparência, eu tenho que me comportar bem, mas na verdade é o resultado daquilo que Deus já fez por mim. E por gratidão e por amor e por entender que eu quero servir esse Deus que é santo, então eu vou viver uma vida de santidade, eu vou buscar a santidade, eu vou buscar agradar o Senhor, me inteirando da vontade dele e fazendo a vontade dele. Esse é o processo de santificação, é o processo pelo qual nós passamos, é o desejo que nós temos de servir, de buscar, de adorar, de permanecer na palavra, no amor, na comunhão, na submissão, na obediência. Você sabia que você é santo? Se você já aceitou a Cristo, você é santo. A palavra de Deus diz em Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Nós somos santos, mas posicionalmente. Cristo nos colocou santo, povo santo adquirido. Mas nós precisamos nos esforçar
pela outra santidade que vai fazer com que nos pareçamos mais com Cristo. Essa santidade se chama santidade comportamental, né? É a santidade onde nós nos parecemos com Cristo. E por que nós devemos buscar essa santificação? Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz que essa é a vontade de Deus. E se nós somos cristãos e filhos de Deus, separados, escolhidos, santos, separados, é isso que significa santo, nós também somos separados para boas obras, nós somos separados para viver uma vida diferente, novidade de vida, uma vida que glorifique a Ele. Como eu disse, só para crente que faz sentido viver essa vida de santificação. Só quem é crente de verdade. E é imprescindível para uma vida de santificação, olha só, o que é imprescindível para uma vida de santificação? Uma vida de oração, é imprescindível conhecer a Deus, uma vida de entrega, de renúncia, de obediência, de confissão, de arrependimento, uma vida de mudança, uma vida de comunhão com Deus e uma vida de comunhão com a igreja, a caminhada no discipulado. Tudo isso é imprescindível e principalmente você se cercar de pessoas que vão te aproximar de Deus. Isso é imprescindível para a sua caminhada de santificação. Agora, o maior empecilho para essa caminhada sua de santificação, adivinha? É você mesmo, sou eu mesmo. Por quê? Porque nós temos tudo o que precisamos para servir a Deus, para nos santificar. Temos a palavra, temos o Espírito, temos a graça que nos capacita a isso, mas nós muitas vezes damos lugar às nossas vontades, à nossa carne, para desagradar a vontade de Deus e negá-lo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. E um texto final que eu quero deixar para vocês está em Hebreus 12, versículos 14 a 15, fragmentos dele. Esforcem-se para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Lembra que eu falei que a graça capacita-nos para que nós sejamos santos e sejamos também santos posicionalmente, como eu falei, que nós somos posicionalmente santos e sejamos santificados, né? Mas aqui tem um ponto fundamental que é o nosso desafio. Diz assim, esforcem-se. Se eu pudesse resumir Hebreus 12, versículo 14 e 15, ficaria apenas essa frase, esforcem-se, pois a graça vos capacita. Então não desista, você precisa se esforçar e creia que a graça de Deus é suficiente para te capacitar a viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Fica esse desafio para você. Deus abençoe. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar mais uma live. E a primeira música que a gente vai cantar chama Como Eu Te Amo. E eu queria fazer uma pergunta para você, né, para que você reflita bastante, né, no seu coração. Qual que é o nível do seu amor a Deus? Né, será que você realmente ama a Deus? Será que nós realmente amamos a Deus? Né? E que critérios a gente usa para falar que nós amamos a Deus? E nós não somente devemos amar a Deus, mas nossa vida, ela precisa ser entregue a Ele. E essa é uma das provas que nós realmente confiamos e amamos a Deus. Então, é isso que nós vamos cantar agora. Tu és meu
desejos até o fim. Entreguei meu coração pra cumprir os teus planos e desejos até o fim. Eu te amo, como eu te amo. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. Eu te amo, como eu te amo. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. És a vida, o começo e o fim. És a vida, o começo e o fim. És a âncora em meio ao caos. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. És a âncora em meio ao caos. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. Eu te amo, como eu te amo. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. Eu te amo, como eu te amo. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. E sabe, esse mesmo Deus que nós podemos confiar, que é um Deus que nos guarda, é um Deus em quem nós podemos entregar, a quem nós podemos entregar também todos os nossos planos, todas as nossas pretensões para o futuro, sabendo que Ele cuida de nós e por isso nós amamos a Ele. Ele também é um Deus santo. E por Ele ser santo, Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Então, que a gente busque louvar a Deus por aquilo que Ele é também. Não só pelas coisas que Ele pode nos dar, mas, acima de tudo, por quem Ele é. Está preparada aqui a casa e o meu coração.
só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. só tu és Santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Senhor Pai, obrigada por ser quem o Senhor é, Deus. Obrigada por ser um Deus santo e nos mostrar a tua santidade. Obrigada por nos mostrar, Deus, que o Senhor é maior do que tudo que nós podemos conhecer, do que todas as coisas que nós podemos desejar. O Senhor ainda assim é muito maior. Obrigada, Deus, porque apesar de nós, apesar de qualquer um, ó Deus, que adora ao Senhor, que vive uma vida correta diante do Senhor, obrigado porque ainda assim, Deus, mesmo nós sendo ainda pecadores, o Senhor nos ama, o Senhor nos trata com tanta bondade, com tanta misericórdia, Deus. Obrigada porque o seu amor por nós é imenso. Obrigada porque o Senhor é um Deus em quem nós podemos confiar e nos entregar, nos lançar, Deus, diante do Senhor sem medo nenhum, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado por ser, ó Deus, o nosso Senhor. Obrigado porque nós estamos seguros em Ti. A nossa vida pertence ao Senhor e nada, Deus, nada nesse mundo pode nos separar do Teu amor, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada de coração por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez em nossa vida já. Graças a esses feitos do Senhor que nós estamos aqui hoje. Obrigada também por tudo que o Senhor faz e obrigada por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Deus. Mesmo nós não sabemos todas as coisas que irão nos acontecer, mas por vir de um Deus perfeito, por vir de um Deus tão amoroso, nós temos certeza de que tudo que tem para acontecer na nossa vida é prova do seu amor e cuidado. Obrigada mais uma vez por tudo, Deus. Abençoe, Pai, o restante da semana de cada um, que tudo que nós pudemos ouvir a Teu respeito hoje possa, Senhor Deus, continuar no nosso coração para o resto das nossas vidas, Pai. Que a gente medite na Sua palavra, medite nos Teus ensinos e que o Senhor transforme a nossa vida a cada dia, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. E agora nós vamos nos reunir no Google Meet, pessoal, para a gente bater um papo sobre tudo que foi falado e a gente conversar um pouquinho também, viu? O link vai ser disponibilizado no grupo da Unijovem. Amém. Deixa eu só falar uma coisa. Gente, desculpa que eu errei o começo da música. Sorry, eu juro que eu esqueci a letra completamente, mas assim, não falei em línguas em nome de Jesus, tá? Eu sou batista. Eu só me enrolei, é isso. Tchau.